Se você quer estudar com eficiência para conquistar mais rapidamente a sua aprovação, é exatamente isso que você vai aprender no vídeo de hoje. A verdade é que se você ainda não conquistou a sua aprovação, provavelmente você comete um desses dois erros. Ou você não sabe quais ferramentas utilizar na sua preparação, ou você não sabe como utilizá-las da maneira mais eficiente possível. A propósito, meu nome é Thomas, sou o primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal e estudar sobre técnicas de estudo é só o que eu faço há muitos anos, todos os dias. Vem comigo. O segredo aqui é que o estudo evolui e muitas ferramentas novas surgem a todo instante. E eu me aprofundei em cada uma dessas ferramentas que existem hoje nos estudos e eu vou apresentar o suprassumo da minha pesquisa para você agora. As 5 principais ferramentas de estudo que existem hoje e um roteiro muito bem definido sobre como usar cada uma delas da maneira mais eficiente possível. A primeira ferramenta que você precisa conhecer é o hype do momento, a inteligência artificial. Caso você não saiba, ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT, NotebookLM, DeepSeek e Perplexity estão evoluindo a todo vapor. Quase todas elas possuem versões gratuitas que vão satisfazer a sua necessidade, mas você precisa aprender a usar elas de maneira segura na sua preparação. Afinal, essa é a grande questão. O maior problema no uso da inteligência artificial diz respeito à confiabilidade das informações. O primeiro ponto aqui é que existem 2 formas diferentes de uma ferramenta de inteligência artificial te dar uma resposta. Ela pode buscar informações ou ela pode gerar informações. E a primeira é muito mais segura, porque ela retira informações de um material que você fornece para ela. Então vamos supor que você queira aprender, por meio de uma ferramenta de inteligência artificial, o assunto controle de constitucionalidade, lá em direito constitucional. A maneira mais segura de aprender isso é colocar dentro dessa ferramenta de inteligência artificial um material, uma aula em PDF sobre controle de constitucionalidade. Porque daí esse vai ser o material que a ferramenta de IA vai utilizar para tirar a resposta que ela vai apresentar para você no momento oportuno. Isso é bem fácil de fazer. Você pode, por exemplo, pegar uma aula em PDF de controle de constitucionalidade e literalmente arrastar essa aula para dentro da ferramenta de inteligência artificial. Daí, no prompt, que é o comando ou a pergunta que você faz para a inteligência artificial, você pede para ela retirar daquele material as informações que ela vai te fornecer. Essa é, na minha opinião, a situação ideal e mais segura. Já no segundo caso, a ferramenta de inteligência artificial ela gera a informação a partir da selva chamada internet. Claro que na prática ela também está buscando informações, nesse caso, mas você nem sempre sabe de onde ela está tirando essas informações e esse é o grande perigo. Essa situação eu realmente não recomendo porque daí a confiabilidade das informações vai ser muito menor nesse caso. Então, partindo do pressuposto de que você vai usar a ferramenta de inteligência artificial da maneira mais segura possível, fornecendo o material de onde ela vai tirar as informações, resta saber então como que você vai usar essa ferramenta. A partir do material que você fornece para a IA, ela pode fazer uma infinidade de coisas, como por exemplo, criar uma explicação resumida de algum tópico ou de alguma parte específica da aula, criar novas explicações para questões cujos comentários você não entendeu, criar novas questões sobre aquela aula, criar mapas mentais sobre a aula, criar flashcards sobre aquela aula, criar análises estatísticas revelando os assuntos mais importantes e até mesmo criar podcasts sobre uma aula. Olha só que bizarro. Na minha opinião e nos testes que eu mesmo fiz, as 2 melhores funcionalidades para a ferramenta de inteligência artificial são as seguintes: criação de mapas mentais e criação de novas questões e simulados. Mas mesmo nessas que eu considero as melhores funcionalidades da inteligência artificial, aqui vai uma opinião pessoal minha. No caso de criação de novas questões, naquelas matérias mais tradicionais como direito constitucional, administrativo, direito tributário, português, que os professores estão há décadas aperfeiçoando os materiais e alimentando o sistema de questões com todas essas questões que já foram cobradas na história, eu acho muito mais seguro você treinar com questões reais de concursos. Já tem questão suficiente para treinar ali. Então eu não me arriscaria a criar novas questões sobre esses assuntos que já são tão explorados. E sobre os mapas mentais, também nessas disciplinas mais tradicionais, muitos bons professores
e pessoas que trabalham com isso já se aventuraram e já fizeram excelentes materiais que, na minha opinião, são muito mais confiáveis do que colocar uma ferramenta de inteligência artificial para fabricar para você. Então, se eu, Thomas, fosse pegar hoje um mapa mental pronto, eu preferiria comprar de algum profissional em quem eu confiasse do que pedir para uma ferramenta, né, de inteligência artificial elaborar para mim. Agora, para as matérias menos exploradas em concurso, aí a situação muda e muda muito. Olha só que interessante. Imagine você que tenha saído o edital de algum concurso cobrando uma norma muito específica que quase nenhum professor teve a chance de abordar anteriormente em algum curso. Nesse caso, seria uma ferramenta muito poderosa você conseguir jogar essa norma que você baixa em PDF, por exemplo, para uma ferramenta de inteligência artificial e pedir para ela fazer associações entre artigos, construir resumos e mapas mentais sobre essa norma tão pouco explorada. Mas o que é o mais importante para você entender aqui? A ferramenta de inteligência artificial, por mais evoluída que ela esteja hoje, em 2025, é impossível substituir uma etapa crucial da sua preparação, que é a leitura de bons, extensos, completos materiais escritos para você construir a sua base de aprendizado e até mesmo estudar por videoaulas estrategicamente selecionadas em algumas disciplinas. Não tem como pular essa etapa na sua preparação. Portanto, a minha mensagem final sobre inteligência artificial para você é a seguinte: nunca permita que o seu estudo seja meramente um consumo passivo de informações produzidas por ferramentas de inteligência artificial. Se você assim fizer, você vai prejudicar muito, muito o seu estudo. E aí, você concorda com tudo que eu falei sobre inteligência artificial? Eu gostaria muito de ler o seu comentário. Coloca aqui nos comentários desse vídeo para eu saber como que você pensa a respeito disso. A segunda ferramenta que você precisa conhecer é, na verdade, a mais importante de todas: o bom e velho material em PDF. Se você vai imprimir ou estudar pelo computador ou pelo tablet, aí fica a seu critério. Mas não tem jeito, para concursos de alto nível, como concursos da área fiscal ou da área de controle, as matérias mais importantes precisam ser abordadas por um excelente e didático material em PDF com teoria e questões comentadas. Afinal de contas, eles são mais aprofundados e são também mais adequados para você ir depositando a sua experiência com grifos e anotações, produzindo naturalmente um material melhor para você revisar. Além disso, nos PDFs você dita o seu próprio ritmo de leitura, de evolução, e você não fica à mercê da velocidade verbal de um professor em uma videoaula. E caso você esteja se perguntando qual PDF, por qual PDF você deve estudar olhando numa imagem como essa, é o PDF original, regular, completo, a depender de como o cursinho pelo qual você estuda vai chamar esse PDF. Ou seja, não é o PDF resumido, bisurado, com marcações ou simplificado. É o PDF regular. Para estudar para concursos de alto nível, não tem como pular essa etapa de construção de uma base sólida. É por isso que eu recomendo que antes de você sequer pensar em prestar qualquer concurso, você priorize a construção de uma base sólida nas matérias consideradas fundamentais para a área que você escolheu estudar. A terceira ferramenta é a videoaula. Embora o grosso do seu estudo deva ser feito por materiais escritos, as videoaulas são ferramentas muito interessantes para matérias específicas, como por exemplo, exatas, português e contabilidade. Apesar de o material escrito ser mais aprofundado, é inegável que as videoaulas elas têm a seu favor, do seu lado, a questão da didática. São materiais extremamente didáticos. E em alguns casos, a videoaula ela vai preparar o terreno para um bom curso em PDF que vai aparecer na sua vida. E em outros casos, isso não é tão comum, mas em outros casos, a videoaula ela vai ter o poder de substituir um material escrito, como por exemplo para exatas, desde que, é claro, depois de estudar a videoaula, você consiga construir uma lista de exercícios para que você consiga abordar e se aprofundar nessa matéria da forma necessária. Afinal de contas, em matérias de exatas, a teoria não é tão profunda. O que pega mais são as diferentes questões, as diferentes formas de abordar o assunto explorado naquela teoria. E isso você consegue com bastante questões diferentes e muito treino. A quarta ferramenta são as questões de concurso. E qual que é o ponto aqui? Você precisa entender que você precisa resolver questões desde o início da sua preparação. Afinal, as questões de concurso, elas não estão ali apenas para você satisfazer o seu ego ou aferir o seu desempenho. Elas são, na verdade, a mais pura manifestação de vontade das bancas examinadoras. Ou seja, elas estão ali para você entender como que as bancas raciocinam e depois, quando você for revisar a teoria, para você saber realmente quais são os pontos daquela aula teórica em que você realmente precisa prestar atenção. Você consegue perceber que, em alguns casos, isso é meio invertido?
da lógica? Provavelmente você acha que o correto é você ler a teoria, entender tudo, resolver uma bateria de questões depois e tirar ali 95% de acertos. Mas isso está muito, muito errado e eu vou te mostrar por quê. Porque para tentar tirar esse índice elevado de acertos, você vai e faz a pior besteira do mundo. Você lê toda a teoria de uma aula que leva um tempão para você esgotar e aí quando chega na hora de resolver as questões você pensa, não estou seguro ainda, vou reler a teoria. Aí você lê a mesma aula 2, 3, 4, 5 vezes. Gasta um tempo insano para fazer isso só porque você está morrendo de medo de chegar, resolver questões e tirar um índice baixo de acertos. Vou repetir, isso é a pior coisa no planeta que você pode fazer. Claro, é importante sim você ler a teoria antes de resolver questões, porque você aprende melhor quando o processo tem início, meio e fim, mas o completo entendimento daquela matéria só vai ser possível depois que você tentar resolver várias questões, errar aquelas questões, e daí sim, com o feedback daquelas questões que você errou, você voltar para o material para você finalmente saber em quais partes daquela aula você vai ter que dedicar o seu tempo e a sua energia. Não tem como você saber quais são os pontos cruciais da teoria daquela aula se você ainda não teve a oportunidade de parar para resolver questões sobre aquela aula, porque são as questões que vão te dizer quais são os pontos importantes. Então não adianta ler a teoria trocentas vezes, lê uma vez, faça uma bateria de questões e com o resultado, com as informações que você tirar dessas questões, você vai voltando para os diferentes trechos daquele material para ir aperfeiçoando, destacando e relendo os trechos mais importantes. Outro ponto que você precisa entender é que as questões de concurso elas podem vir de duas formas principalmente, ou no próprio curso em PDF, ao final de uma aula tem lá uma bateria de questões, ou nos sistemas de questões. E as duas formas são importantíssimas, cada uma sendo utilizada em momentos diferentes da sua preparação. Se você está nos estágios iniciais do seu estudo, recomendo que você foque 100% do seu tempo nas questões que estão nos PDFs, porque elas são questões mais seguras, menos suscetíveis a erros, foram selecionadas cuidadosamente pelo professor daquela aula, provavelmente elas vão abordar só assunto que você já estudou, e aí você não precisa gastar tempo e energia pensando se você deveria ter o conhecimento para responder uma questão se você não estudou aquele assunto ainda. À medida que você for ganhando maturidade e principalmente esgotando as questões que aparecem no seu material em PDF, aí sim você pode e deve se aventurar nos sistemas de questões. E aí você vai começar a jogar com os filtros e aprender quais são os melhores filtros para você usar em diferentes estágios da sua preparação e qual que é a consequência para cada disciplina, para cada assunto de você adicionar ou retirar filtros, o que vai acontecer com a natureza das questões e se você precisa se preocupar ou não caso o seu percentual de acerto sofra alterações à medida que você brinca ali com os filtros e coloca diferentes áreas, diferentes anos e diferentes bancas na sua preparação. A quinta ferramenta são as leis secas. Se você quer ter alguma chance de ser aprovado em algum concurso na sua vida, você precisa aprender a estudar leis secas. Essa é a maior arma usada pela maioria dos aprovados, a capacidade de estudar, absorver e memorizar o conteúdo das leis secas. Para você que não sabe o que é uma lei seca, a lei seca é a lei como ela veio ao mundo. Mas o grande problema é que as leis não foram fabricadas de modo a facilitar o nosso entendimento. Isso significa que se você estuda a lei seca da mesma forma que você lê um livro ou um material em PDF, você nunca vai aprender a estudar e memorizar os seus artigos. Se você quer aprender a estudar lei seca da maneira mais eficiente, de modo a entender, absorver e memorizar todo o conteúdo dos seus artigos e seus incisos, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para um outro vídeo em que eu falo só sobre como estudar leis secas. Depois de acabar esse vídeo, clica lá e assiste porque vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Então essas são as 5 principais ferramentas que você precisa aprender a utilizar na sua preparação para concurso. Vamos recapitular? Inteligência artificial, cursos regulares em PDF, cursos em videoaula, questões de concurso e leis secas. Essas são as 5 ferramentas imprescindíveis. Claro que existem outras ferramentas, resumos, flashcards, mapas mentais, áudios e várias outras, mas o essencial, o grosso da sua preparação com certeza está dentro dessas 5 ferramentas que eu apresentei para você. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender um pouco melhor o processo de estudar para concurso e a importância das ferramentas, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo e que você se inscreva no meu canal, porque isso vai me ajudar muito mesmo a continuar produzindo vídeos gratuitos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.